Olá pessoal, então agora a gente vai começar a nossa segunda aula da disciplina de Sistemas Operacionais Windows e Linux e vamos lá, vamos todo mundo participar bastante do AVA, qualquer dúvida que tiver lá é só chamar. Bora começar então? Então, como eu havia falado na aula anterior, um computador é composto por vários subsistemas, por exemplo, processador, memória, HD, placa de rede, impressora, mouse, teclado, tudo isso compõe um computador. Mas o que é um sistema operacional? No início, no fim da outra aula, aliás, eu havia falado o que é um sistema operacional. Então ele é um programa colocado entre o hardware do computador e os programas dos usuários, de forma a atingir alguns objetivos. Então ele fica lá entre o hardware e os programas que o cara usa, para poder fazer algumas coisas. Quais são os objetivos do sistema operacional? Primeiro, inicializar o hardware do computador. Então, o primeiro objetivo do SO, do sistema operacional, é inicializar o hardware do computador. Como assim? Na hora que eu estou lá, ligo o meu computador e eu aperto o power lá, a primeira coisa que acontece é aparecer uma tela preta, que a gente vai ver sobre DOS, que chama Setup, aliás, desculpa, chama BIOS Setup, depois a gente vai falar sobre isso. Então, a primeira coisa que o SO faz é inicializar o hardware. Então, como assim? Ele carrega todo o hardware que tem conectado nele. Como assim carregar? Ele vai verificar. Então, ele vai inicializar todas as placas, todo o hardware que está conectado naquela placa-mãe. Então, ele vai fazer essa inicialização desse hardware. Segundo objetivo, executar programas dos usuários. Então, é um objetivo do sistema operacional executar os programas dos usuários. Como assim? Executar o Word, executar o Excel, executar a calculadora, PowerPoint, antivírus, Adobe, qualquer software que o usuário precise executar, o sistema operacional é obrigado a fazer isso. Mais um objetivo do SO, utilizar o hardware de modo eficiente. Como assim utilizar o hardware de modo eficiente? Ele tem que, se o computador possui, por exemplo, 4 GB de memória RAM, ele tem que fazer com que esses 4 GB de memória RAM sejam utilizados da melhor maneira possível. Por exemplo, ele não pode pegar esses 4 GB e destinar apenas para um programa. Então ele tem que pegar esses 4 GB e dividir entre os programas que ele está rodando. Ok? Então ele está utilizando esse hardware de maneira eficiente. Ou seja, é mais uma característica, daqui a pouco nós vamos falar dela lá, que é gerenciar com justiça o hardware do computador. Então ele tem que ser justo na hora de dividir cada parte do hardware para os programas que ele vai executar. Mais um objetivo do SO é fornecer gerência, escalonamento e interação de tarefas. O que é fornecer gerência e escalonamento? É ele escalonar ou alternar entre as tarefas que o computador vai executar. Como assim? Quando o cara abre o computador lá, aí ele liga o computador, ele vai abrir o Word e o antivírus e um jogo. Ele tem 3 coisas abertas. Qual é a função do sistema operacional? Ele tem que fazer com que essas 3 coisas sejam executadas de forma alternada, ou seja, ele executa um pouquinho de cada um e volta no primeiro. Então ele executa um pouco do primeiro software, do primeiro programa, vai para o segundo, executa um pouco, vai para o terceiro, executa um pouco. Depois ele volta no primeiro de novo. Então dando a impressão de que as 3 coisas estão sendo executadas ao mesmo tempo. Ok? Então ele abre aquelas 3 coisas e está rodando, só que ele está alternando entre elas para elas serem executadas. Então a velocidade que ele faz essa leitura, essa execução e essa alternância entre esses programas é tão rápida que dá a impressão de que está sendo executado ao mesmo tempo. Mas não, ele está executando um pouco de cada uma em um determinado tempo. Mais um objetivo, tornar o sistema de computação mais conveniente ao uso. Eu coloquei embaixo lá, esconder detalhes internos do funcionamento. Então uma coisa está atrelada à outra. Fazer com que o sistema operacional seja o mais conveniente possível. Ou seja, é aquela imagem que eu falei lá da outra aula. Vocês lembram que tinha uma tela preta e na outra tinha uma tela mais bonitinha que mostrava a mesma coisa? Ou seja, é função do sistema operacional fazer com que a maneira de se usar seja a mais agradável possível para o usuário.
Então, aquele sistema operacional ele tem que ser o mais conveniente possível para o cara que está usando ele. E, fazendo isso, o que ele consegue garantir? Esconder os detalhes internos do funcionamento, que é esse terceiro item aí. Ou seja, para o usuário, ele não quer saber o que está acontecendo lá dentro do computador, não. Ele quer que o que está aparecendo ali para ele seja o jeito mais fácil possível. Ele não quer saber realmente o que está acontecendo lá dentro. E a última coisa é aquela que eu já tinha acabado de falar, gerenciar com justiça os recursos do sistema. Ou seja, ele destinar de maneira adequada, de maneira justa, os recursos que ele tem disponível para cada processo que ele está executando. Mas agora a gente vai entrar na história do sistema operacional, no histórico do sistema operacional. Então ele é dividido, esse histórico dos SOs é dividido em gerações. E a primeira geração, que aconteceu entre 45 e 55, não existia sistema operacional. A primeira característica, não existia sistema operacional naquela época. O computador era tão grande que chegava a ocupar uma sala. Ali não está escrito errado não, é uma sala inteira, um computador ocupando ela. Na próxima slide eu vou mostrar a imagem. Foram basicamente construídos com válvulas e painéis. Então, os computadores naquela época só possuíam válvulas e painéis. Não tinha esse tecladinho bonitinho, pequenininho, igual a gente tem hoje. Outra característica e última característica da primeira geração é que as pessoas eram sempre as mesmas, as que projetavam o computador, as que construíram o computador, as que programavam, as que operavam, as que controlavam, sempre foram as mesmas pessoas. Ou seja, o acesso àquele computador era muito restrito. E tudo que o cara queria mexer no computador era por meio de chave, fio ou luz. Então, está aí um exemplo de um computador. Olha só, esse cara operando esse computador aí sentado, essa coisa gigantesca aí, é um computador só que ele está operando. Olha esse outro aí. Esse outro cara está operando um computador cheio de válvula, de painel, de tecla. Então, os computadores eram tão grandes que realmente ocupavam uma sala. Próxima geração, que é a segunda, ocorreu entre 1955 e 1965, começou-se então a introduzir operadores profissionais. Então, as pessoas que projetavam e construíram os computadores não eram as mesmas que utilizavam. Então, eles começaram a treinar pessoas só para poder operar o computador. E eu coloquei essa frase aí para simplificar mais como é que funcionou a primeira geração. Só que essa frase é uma característica da segunda. Os computadores passaram a ser fabricados e comercializados com a expectativa de que funcionariam por tempo suficiente a ponto de executar algum trabalho útil. Ou seja, na primeira geração, eles não tinham expectativa nenhuma que aquele computador ia ser útil para alguma coisa. Então foi só na segunda geração que eles falaram assim, ó, isso aqui vai ser realmente útil um dia. Ele vai servir para alguma coisa um dia. E como é que ele funcionava na segunda geração? O cara escrevia um programa num papel. Ele utilizava uma linguagem chamada Fortran ou Assembly. São duas linguagens, ele utilizava uma das duas. Ele escrevia num papel. Ele pegava uns cartões, igual aqueles cartões antigos de loteria, de casa lotérica, e perfurava no cartão o programa que ele escrevia, que ele escreveu lá no papel. Ele pegava esses cartões e levava para uma sala de entrada. Uma sala do computador, só que era a sala de entrada. Entregava esses cartões para um dos operadores que operava o computador. Depois que a execução daqueles cartões estava pronta, ele ia na sala de saída para poder pegar esse maço de cartão. Pegava esse maço de cartão e ele colocava numa leitora de cartão. Só para exemplificar, esse é um cartão que ele perfurava para poder... ele perfurava com o programa que ele tinha escrito. Então, tá vendo? Só tinha zeros, 1, 2, 3, 4, só números escritos em linguagem Assembly ou Fortran. E essa aí é uma leitora. Então, ele levava na leitora, a leitora traduzia o resultado dos cartões que ele colocou lá no computador para ser executado. O próximo slide fala da terceira geração, que aconteceu entre 1965 e 1980. O que acontecia até a segunda geração? O pessoal percebeu,
na segunda geração, o pessoal percebeu que o cara levava os programas para serem executados, ficava esperando eles serem executados para ele poder pegar lá na sala de saída, levar na leitora e ter o resultado. Para aí, depois dele ter o resultado, ele pegar um novo maço de cartão e colocar de novo lá naquela sala de entrada para fazer todo o processo de novo. Então, o que ele percebe? O que o pessoal percebeu? Que estava havendo muito desperdício de tempo de processador com entrada e saída. Como assim? Desperdício de tempo de processador com entrada e saída. São duas tarefas distintas. Uma tarefa é o programador executar, aliás, o computador executar aquilo que estava no maço de cartão. Outra tarefa era imprimir o resultado. Então, a tarefa de execução é uma e a tarefa de impressão é outra. A tarefa de execução ela é executada lá pelo computador. A de impressão era executada pela impressora. Então, o que o pessoal pensou? Falou assim, então, esse tempo que a gente fica parado esperando imprimir, por que enquanto está imprimindo, eu já não levo um novo maço de cartão para executar lá no computador? Então, estava havendo muita perda de tempo com entrada e saída. Entrada e saída é essa questão da impressão. Então, ele ficava esperando imprimir para poder entrar com um novo maço de cartão. Então, é o que está falando ali no segundo item. Enquanto um programa realizava a impressão, outro, então, poderia ser executado. Qual é a justificativa para isso? Qual é o ganho disso? É o terceiro item lá. Eu consigo agora abrir vários programas na memória ao mesmo tempo. E o processador passa a alternar entre eles. Então, se eu tenho um programa lá sendo executado, quando ele acaba de ser executado, ele vai para a impressão para ser impresso, e eu já posso pegar mais de um programa e colocar lá de novo. Paulo, mas aí você pode perguntar, Paulo, mas eu posso colocar mais de um lá? Pode. Só que ele vai, como eu tinha dito no outro slide, ele vai alternar a execução entre eles. Vai rodar um pouco de um pouco do outro, depois volta no primeiro. Ele vai ficar alternando entre eles para dar a impressão de que está sendo executado ao mesmo tempo. Então, qual foi o ganho dessa terceira geração? Foi que, enquanto um programa estava executando a impressão, ou chamada também de entrada e saída, enquanto ele estava executando a impressão, entrada e saída, eu poderia pegar outro programa e começar a executar ele. Então, eu consegui ganhar muito tempo com isso. A quarta geração já é de 1981 até os dias atuais. As características dela são quais? Cada vez os computadores ficaram menores, então miniaturização dos computadores. Surgimento do DOS. O DOS é um primeiro sistema operacional que foi utilizado em grande escala. Equipamentos com múltiplos processadores, então hoje a gente consegue ter um computador com mais de um processador. Antes eu tinha, você lembra como eu falei, eu tenho aquele hardware lá, processador, que é responsável por executar o meu programa que eu estou querendo. Hoje eu consigo ter mais de um processador daquele em uma mesma máquina. E uma outra característica dos dias atuais é a difusão das redes de computadores. Ou seja, a interligação, a comunicação entre mais de um computador, formando uma rede de computadores, difundiu a partir de 1981. Então, de 1981 para cá, que teve o grande boom da internet, que a internet ficou muito mais fácil de ser usada, para que todo mundo tenha acesso a ela, ficou muito mais fácil. Então, a difusão das redes de computadores foi o grande destaque da quarta geração. Então, agora a gente vai falar sobre o DOS. O DOS foi criado em 1980, aliás, vou contar a história do DOS. Em 1980, o mais famoso dono da Microsoft, que todo mundo conhece, William Bill Gates, e seu colega Paul Allen, fundadores da Microsoft, compraram um sistema QDOS, Quick and Dirty Operating System, de Tim Peterson por $50 mil, e batizaram de DOS, e vendiam licenças à IBM. Então, o que aconteceu? Em 1980, Bill Gates foi lá com um colega dele, Paul Allen, e comprou de Tim Peterson o QDOS por $50 mil. Comprou, rebatizou ele de DOS e hoje ele é dono da Microsoft. Simplesmente o cara mais rico do mundo hoje, porque ele percebeu naquela época que o hardware continuaria sendo importante, mas ele percebeu ali que o software seria o grande alavancador de toda a informática, de toda a computação. Então,
em 1980, quando ele viu que o software, que ia ser o maior boom, o que ia acontecer de inédito na computação, ele percebeu que seria o software, ele foi lá e comprou um preço, na época com certeza era caro, mas não se compara ao patrimônio que ele tem hoje, então comprou o DOS de Tim Peterson. Então agora a gente vai falar sobre também o outro sistema operacional. Aí está a imagem do DOS, né, que é essa tela preta. Paul Allen, Bill Gates e Tim Peterson, como eu falei, os três. E agora a gente vai falar sobre o Linux. No começo da década de 90, um estudante de computação finlandês postou um comentário em um fórum na internet, dizendo que estava desenvolvendo um núcleo de sistema operacional e perguntou se alguém gostaria de auxiliá-lo. Esse cara chamava Linus Torvalds. E naquele dia foi dado o primeiro passo em direção ao tão conhecido Linux. Esse aí é Linus Torvalds, criador do sistema operacional Linux. Então, em 1990, esse cara aí, Linus Torvalds, ele deu o primeiro passo para a criação do Linux. O que ele fez? Ele entrou lá na internet, num blog lá chamado Usenet, e postou lá, gente, eu estou criando, usando o núcleo de um outro sistema operacional chamado Unix. Ele passou a usar esse núcleo do Unix, e Unix, o nome dele é Linus, ele juntou os dois e criou o famoso Linux. A partir dessa aula de agora, que a gente vai falar aqui agora sobre virtualização, a gente vai utilizar muito essa questão da virtualização para as próximas aulas, porque a gente vai utilizar alguns recursos de virtualização nas nossas aulas e vocês na parte prática, porque agora as aulas serão muito práticas a partir de agora. Só que para a gente entrar nessa parte prática da parte de informática, a gente tem que saber a teoria de virtualização. Então, o que é virtualização? Nada mais é do que permitir que mais de um sistema operacional funcione em um mesmo hardware, em um mesmo instante. Então, quando a gente tem um computador lá na nossa casa, a gente liga, aperta o power lá, liga, carrega o Windows, por exemplo, ou o Linux, qualquer um dos dois. Quando eu falo que eu vou virtualizar, eu estou fazendo com que eu use mais de um Windows na minha mesma máquina, ao mesmo tempo. Então, quando eu ligo o power lá e eu vou virtualizar, aperto o power, liguei o computador, tem o Windows lá rodando, por exemplo, o Windows 7, está lá rodando e eu quero fazer com que mais um outro sistema operacional rode naquele computador junto com o Windows 7. Eu vou ter que fazer uma virtualização, ou seja, eu vou ter que fazer um sistema, fazer de tal forma que o sistema operacional atual rode independente do sistema novo que eu vou criar. Outra característica da virtualização é cada computador virtual funciona separadamente do sistema operacional hospedeiro e de outros computadores virtuais. Então, como assim? Vou recapitular aqui a questão da virtualização para quem não entendeu. Então, vamos pensar que a gente tem um computador lá em casa, cada um tem seu computador na sua casa, e você tem um Windows lá instalado. Aí você liga o computador, está lá usando o Windows, está lá usando a internet, o que quer que seja. Só que você tem um Windows lá, está usando, beleza. Só que talvez você vire e fale assim, não, eu estou usando aqui o Windows 7 e eu quero usar também o Windows XP junto do Windows 7. Sem desligar o Windows 7, eu quero usar o Windows XP aqui junto. Eu faço isso, tem como fazer isso? Tem. Eu faço isso através da virtualização. Ficou claro para todo mundo? Eu espero que sim. E essa virtualização funciona como? Faz com que cada sistema operacional desse funcione separado um do outro. Ou seja, por exemplo, vamos supor que eu tenho um Windows 7 na minha máquina lá, real, minha máquina física, que é a máquina que eu tenho já funcionando, e eu coloco nessa virtualização o Windows XP. Então eu tenho dois funcionando, dois Windows, um Windows 7 e um Windows XP. Um vai funcionar separado do outro, ok? Eles não vão ter comunicação, a menos que eu queira. Se eu quiser que um converse com o outro, eu vou ter que ir lá e configurar para os dois terem comunicação um com o outro. Se eu não quiser, eles serão máquinas separadas, como se eu tivesse dois computadores na minha casa, um longe do outro, sem conversar um com o outro, sem rede, sem placa de rede para conversar um com o outro. Outra característica está ali, ó. Cada computador virtual possui o seu próprio hardware virtual, como memória RAM, HD, placa de rede, etc. Ou seja,
No meu computador físico lá, o computador que eu posso pegar, o que você tem lá na sua casa, você tem lá aquele computador real, vamos chamar ele de computador real, computador físico. Ele tem processador, placa-mãe, HD, memória, placa de rede, tem tudo. O computador que eu vou criar através da virtualização, porque a virtualização é eu criar um novo computador dentro desse meu computador real que eu tenho. Então esse computador que eu tenho virtualizado, que eu tenho um computador como se fosse um computador lógico, ele é um computador virtual, funcionando em cima do meu computador real, do meu computador físico. Esse computador virtual, ele também tem as mesmas características, ele também tem hardware, só que é um hardware virtual também. Então ele tem uma memória RAM virtual, ele tem um HD virtual, ele tem placa de rede virtual, ele tem processador virtual. Então, só para esclarecer isso de novo. Então, eu tenho o meu computador lá, o que eu posso pegar. Esse é o computador real. Vamos supor que eu tenho um Windows 7 nele. Está lá funcionando o Windows 7, beleza. Só que, vamos supor que eu tenha também, eu quero criar um Windows XP funcionando junto do meu Windows 7. O Windows 7 está lá no computador real. Eu quero o computador Windows XP funcionando junto. O que eu faço? Eu crio um computador virtual. Eu crio um computador virtual e nesse computador virtual eu vou colocar o Windows XP. Ele vai funcionar junto do Windows 7, do computador real. Só que um não vai comunicar com o outro, a menos que eu queira. E o computador real, que está o Windows 7, ele tem todos os hardwares reais. Ele tem lá os hardwares que eu posso pegar. Memória, HD, processador, placa-mãe, placa de rede. E o virtual que eu criei, que é o computador lógico, o computador virtual, ele vai funcionar também em cima desse Windows 7, mas ele é separado do Windows 7. Ele também tem seus hardwares, só que os hardwares dele são virtuais, como ele é virtual. Então, memória virtual, HD virtual, processador virtual, placa de rede virtual. Uma característica da virtualização, um benefício dela, é o isolamento. Então, vou explicar lá. Máquinas virtuais são totalmente independentes do computador hospedeiro e de outras máquinas. Se uma máquina virtual der pau, entre aspas, nenhuma outra será afetada. Ou seja, como eu falei, elas estão separadas uma da outra. Vamos supor que eu tenho o meu computador real funcionando com o Windows 7. E aí eu crio 10 computadores virtuais. Tenho 10 funcionando, como se fossem programas, como se fosse o Word, Excel, PowerPoint, só que são computadores abertos na minha tela. Vários computadores virtuais. Um é independente do outro. Se um chegar e parar, der pau, der algum problema nele, eu ter que fechar, não vai prejudicar o outro. Não tem interferência um no outro. A próxima característica pós-benefício está lá. Assim como as máquinas são independentes, seus arquivos ou seus dados também são. Não há troca de informações a menos que você queira. Então, se eu quiser, eu tenho que configurar. Então, voltando aqui a falar aquilo que eu tinha explicado. Os computadores, eles são totalmente independentes. Os arquivos que estão em um são independentes dos arquivos que estão no outro. Se eu quiser que um computador compartilhe um arquivo com outro computador virtual, eu tenho que fazer com que eles se conversem. Eu tenho que configurar isso para poder isso acontecer. Então, conclusão da virtualização. Eu tenho um aproveitamento de recursos, eu tenho uma maior utilização de vários SOs em um único hardware e máquinas virtuais isolam falhas ou vulnerabilidades. Então, olha lá, aproveitamento de recursos. Então, se eu tenho, vamos pensar no meu recurso físico lá, o meu hardware. Se eu tenho memória, se eu tenho HD, tudo que eu posso pegar lá, eu vou criar alguns computadores virtuais em cima desse que eu posso pegar, eu vou utilizar esse meu que eu posso pegar de maneira muito mais eficiente, né? Porque às vezes eu estou com ele lá no meu computador rodando e eu só estou com, por exemplo, a internet aberta. Então, a internet consome muito pouco recurso no meu computador, né? Então, se eu quiser ter outros computadores, eu posso ter outros computadores virtuais, sem precisar de gastar comprando outros computadores para fazer algum determinado tipo de teste. Então, o que eu faço? Eu vou estar aproveitando melhor os meus recursos. Eu vou ter lá memória, HD, processador, placa-mãe, tudo isso sendo reutilizado por mais de um computador. Além do meu computador real, vários computadores virtuais. A outra característica é a utilização de vários SOs em um único hardware. Então, eu posso ter mais de uma máquina, mais de um sistema operacional funcionando naquele mesmo hardware real. Como eu falei, eu tenho um hardware real que está naquela minha máquina física, aquela máquina real que eu posso pegar, só que eu tenho vários computadores virtuais na minha tela
todos eles usando aquela máquina real que eu tenho, o hardware daquela máquina real, certo? Só que quando eu pego esse hardware da máquina real e uso nesses computadores virtuais, eu passo a ter hardwares virtuais também, ok? E a última característica, máquinas virtuais isolam falhas ou vulnerabilidades. Como assim? As máquinas virtuais, elas estão independentes uma da outra. Se der uma falha ou uma vulnerabilidade em uma máquina, ela é independente da outra. Então, se der um problema em uma, não vai afetar a outra. Se der problema em 1000, não vai afetar a 1001, por exemplo. Nem a minha física que está lá. Agora, você pode me perguntar, Paulo, mas se der problema na minha física, na real, na que eu posso pegar, na que tem ela lá, vai afetar as outras? Com certeza. Né? Porque ela é a real, ela é a base para eu ter as virtuais. Se desligar, é a mesma coisa, se desligar a energia dela, as outras todas desligam. Se der problema no HD dela, dá problema em todas as outras, porque elas usam o HD dessa como base para serem os seus HDs virtuais. Ok? Então, o que a gente viu hoje? Qual a revisão de hoje? A gente viu que é um sistema operacional, que é a parte lógica do computador, que faz com que o hardware se comunique com o software. A gente viu as funções, os objetivos do sistema operacional, que é fazer com que use o hardware de maneira eficiente, que não mostre para o usuário os detalhes internos do funcionamento. A gente viu também o histórico dos sistemas operacionais, das gerações primeira, segunda, terceira e quarta geração. A gente viu sobre o Windows e Linux, a história deles, né, como foi criado o DOS, como foi criado, como surgiu o Linux. E a gente viu também sobre virtualização, né, que é a criação de mais de um computador virtual em cima de um computador real, um computador que eu posso pegar, né? Virtualização, então, é isso, eu criar mais de um computador virtual em cima de um computador físico. Então, eu tenho um computador físico que funciona com aquele sistema operacional que eu tenho, com aquele Windows 7 lá, por exemplo. E eu posso, em cima dele, criar mais de um computador. Então, na hora que eu abrir na minha tela lá o Windows 7, além desse Windows 7 lá na minha tela bonitinho, vai ter mais alguns Windows, por exemplo, como se fosse um Word, Excel, PowerPoint e assim consecutivamente. Agora a gente vai entrar na parte prática para ver como a gente faz a virtualização, como a gente cria um computador virtual e que software que a gente vai usar para isso. Vamos lá? Pessoal, então, como a gente viu na nossa última aula, né, na aula anterior, eu expliquei sobre virtualização e eu vou falar sobre virtualização para todo mundo lembrar. Então, virtualização se consiste em quê? Em eu, no mesmo computador, criar vários computadores virtuais. Então, como que funciona isso? Eu tenho esse meu computador aqui, esse meu computador real, esse meu computador físico, e em cima dele é como se eu criasse vários computadores virtuais. Então eu vou ter uma máquina física real funcionando e várias outras virtuais funcionando também, cada uma com o sistema operacional que eu achar melhor para cada uma. Então eu posso criar vários computadores virtuais, cada um com o sistema operacional se eu quiser. Para isso, qual software que a gente vai utilizar? O software é esse aqui, ó, Oracle VM VirtualBox. Então eu vou dar 2 cliques nele aqui para vocês entenderem como ele funciona. Ele é muito simples de se usar. Então vamos lá. O primeiro passo que eu tenho que fazer para criar um computador virtual em cima desse meu computador real é clicar aqui em novo, que eu tenho que criar um novo computador virtual, e dar um nome para ele. Então eu vou chamar aqui de teste. Então esse meu computador vai ser o teste, esse primeiro computador virtual meu. A gente vai instalar um sistema operacional da Microsoft nele, Microsoft Windows. A gente vai utilizar o Microsoft Windows 7 32 bits. Então, se eu clicar aqui, tem vários tipos de sistemas operacionais, eu vou deixar o Microsoft Windows. E a versão, a gente vai utilizar o Windows 7 32 bits, ok? Então, vou selecionar o Windows 7 32 bits e clico em próximo. A próxima coisa que ele me pede é o tamanho da memória RAM do meu computador. Então, como é um computador virtual, ele tem as suas memórias RAM, HD, processamento, rede, vídeo, tudo ele vai utilizar do meu computador real. Então, como ele é um computador virtual e vai estar funcionando em cima desse meu real, ele vai usar o hardware do meu computador real. Então, a memória RAM
como eu tenho 8 GB no meu computador, ali está aí 8.192 megas, 8 GB. Ele vai perguntar quanto que eu quero usar desses 8 GB para o meu computador virtual. Então, eu vou colocar aqui 2 GB, que é uma quantidade boa, e vai me atender bem e não vai prejudicar o meu computador real. Como assim prejudicar o meu computador real? Porque quando eu estiver utilizando minha máquina virtual, esses 2 GB que eu coloquei aqui, dos 8 GB que eu tenho no total, esses 2 GB serão usados pela minha máquina virtual. Então, eu deixarei de ter 8 GB totalmente à disposição para a minha máquina física, para a minha máquina real, certo? Então, detalhe, esses 2 GB que eu estou dedicando, dos 8 que eu tenho, só vão ser utilizados também se eu estiver funcionando, se eu estiver usando a minha máquina virtual. Se eu não tiver, eu vou ter os 8 GB total na minha máquina real, ok? Então, coloquei lá os 2 GB, clico em próximo. Próxima etapa aqui, então, eu vou ter que criar um HD virtual também para minha máquina, certo? Então, ele nessa etapa do disco rígido, que é o HD, ele vai me falar o que eu tenho que passar as configurações que eu preciso. Como eu não tenho nenhum disco criado até agora, eu vou clicar em criar, ok? Então, olha lá, ó, vou voltar aqui para todo mundo ver, ó, clico em criar. Quando eu clico em criar, ele me dá essas opções de tipo de disco rígido. Por padrão, o VirtualBox usa o VDI, VirtualBox Disk Image. Então, imagem de disco do VirtualBox. Então, eu deixo essa do VDI e clico em próximo. De novo, agora, com relação ao HD, ele me pede mais uma configuração, que é o seguinte. O meu HD que eu estou criando, o meu HD virtual que eu estou criando, ele vai ter um tamanho fixo ou ele vai ter um tamanho dinamicamente alocado? O que é isso? O meu computador, por exemplo, eu tenho 500 GB de HD aqui. Se eu definir como dinamicamente alocado do meu computador virtual, à medida que o meu computador virtual for precisando de espaço no disco rígido, eu vou usar dos meus 500 GB que eu tenho, certo? Então, se eu estiver precisando, se eu usei 10 GB, eu preciso de mais espaço, ele vai liberando do meu HD real para o meu virtual. Já o tamanho fixo, eu defino um tamanho do meu HD real para o meu virtual e se eu precisar usar mais, ele não vai liberar, porque eu já lotei o meu HD virtual. Certo? Então, repetindo aqui, o tamanho fixo, vamos supor que eu tenho 500 GB. Se eu colocar 20 GB, se eu definir tamanho fixo e colocar que ele vai ter 20 GB, o computador virtual, se eu chegar a encher os 20 GB, eu não vou ter como aumentar esse HD meu, porque o tamanho é fixo. O dinamicamente alocado, se eu precisar de mais de 20 GB, ele vai continuar usando, né? Porque se o meu HD real estiver disponível, com certeza, né? Se ele estiver disponível, eu vou continuar usando até eu não precisar mais. O que é interessante? A gente deixar tamanho fixo. Mesmo que você tenha essa limitação de espaço, é interessante deixar tamanho fixo, porque como as máquinas virtuais, aliás, as máquinas virtuais a gente não utiliza assim para poder fazer trabalhos grandes que vão demandar um espaço muito grande de HD. Máquinas virtuais a gente utiliza geralmente para fazer testes na área nossa, ou então para usar coisas que não gastem muito espaço no HD. Então eu vou deixar tamanho fixo aqui para todo mundo entender e vou clicar em próximo. Então agora já que eu cliquei em tamanho fixo, eu vou definir qual é o tamanho do meu HD. Então tá aí, ó, eu tenho espaço disponível aqui, então eu vou definir aqui 15 GB. Ok? Vou deixar 15 GB de espaço para o meu HD da minha máquina e vou clicar aqui em criar. Então agora ele vai realizar o processo de criação da minha máquina virtual. Assim que ela terminar, eu já vou poder instalar o sistema operacional em cima da minha máquina virtual. Ok? Bem, pessoal, então já criamos a nossa máquina virtual, né? Já terminou o processo de criação da máquina virtual e agora apareceu aqui a máquina virtual que a gente criou, teste. Ok? Então, próxima etapa é o quê? É eu falar para essa máquina virtual
qual o sistema operacional que eu vou instalar nela, né? Então, eu só criei um computador virtual, então agora eu tenho um computador, é como se eu tivesse um computador sem sistema operacional mesmo. E agora eu vou falar para ela qual é o sistema operacional que eu vou instalar dentro dela. O que eu faço? Eu tenho que vir clicar aqui em configurações. Serão abertas as configurações da máquina virtual aí. E eu clico em armazenamento. Depois de clicar em armazenamento, eu clico em vazio. Depois de clicar em vazio, eu clico nesse CD e clico nessa pasta aqui, ó, selecionar arquivo de disco óptico. Então, vou repetir aqui para todo mundo acompanhar. Então, a máquina está aqui na minha frente, né? Selecionada já em azul. Eu clico em configurações, clico em armazenamento, vazio e no CD aqui. Ó. Cliquei no CD, essa pastinha amarela. Selecionar arquivo de disco óptico virtual. Então, quando eu clico nela, ela vai abrir a janela do Windows Explorer para eu procurar o sistema operacional que eu vou instalar no computador virtual. Então, a gente vai instalar o Windows 7. Então, eu tenho aqui o Windows 7, ó, certo? A ISO do Windows 7 é um arquivo ISO. Então, esse Windows 7 que vai ser instalado na minha máquina virtual teste. Então, isso aqui é a mesma coisa do CD que a gente compra lá da Microsoft, o CD do Windows 7. Só que eu tenho ela, ao invés de ter ela no CD, eu tenho ela um arquivo aqui no meu computador, certo? Se eu tivesse no CD, funcionaria também do mesmo jeito. Eu tenho ela em arquivo, ela está dentro dessa pasta minha aqui, ó, softwares. Tá vendo? Softwares, o Windows 7, abrir, está lá, o Windows 7, certo? Então, eu seleciono ela ali e clico em abrir. Quando eu clico em abrir, olha lá, o vazio que estava aqui escrito, agora passou a se chamar Windows 7. Então, antes não tinha nenhum sistema operacional, agora eu vou instalar o Windows 7 no meu computador virtual. Ok? Depois de fazer isso, eu clico em OK. Ele vai salvar as configurações. Então, agora, o que falta para mim é apenas instalar realmente o sistema operacional Windows 7 32 bits na máquina virtual teste que eu criei. Ok? Como é que eu faço isso? Eu clico aqui em iniciar. Esse processo aqui, a partir de agora, de instalação do sistema operacional Windows 7 nesse computador virtual teste, é exatamente o mesmo que você faz no computador real, na sua casa, por exemplo. Do mesmo jeito que você vai fazer na sua casa, você faz isso aqui usando esse VirtualBox. Então, esse processo aqui é exatamente igual. Então, olha lá, ele começa a iniciar, começa a ler os arquivos do Windows, o Windows Loading Files, lendo os arquivos do Windows. Okay? O Windows está lendo os arquivos. Então, repetindo, é exatamente igual esse processo que a gente vai realizar agora, como se eu estivesse formatando o computador real lá na sua casa, utilizando um DVD. Então, é exatamente da mesma forma que aquilo lá a gente fez usando o VirtualBox, criamos aquela máquina virtual, é só para poder, ao invés de eu instalar direto na minha aqui, eu criei um computador virtual, né, para a gente poder ver como é que instala, para eu não precisar de zerar o meu computador para poder ensinar a instalação do sistema operacional. Ok? Então ele está executando aqui, só mais alguns instantes. Então pronto, já iniciou o Windows, a instalação do Windows 7, iniciou a instalação apenas. A primeira coisa que ele me pede então é o idioma que eu vou utilizar, certo? O idioma já vem padronizado aqui, português, para formato de hora e moeda, e português Brasil BNT por formato teclado. Não precisa mudar nada, eu clico só em avançar. Após clicar em avançar, eu vou clicar em instalar agora. Então a instalação ela vai ser iniciada e ela pode acontecer de duas formas, que é a atualização ou uma instalação personalizada. Vai dar a opção aqui para a gente, para eu poder explicar sobre cada uma, mas eu já vou adiantando como é que é. A atualização é quando eu tenho já um sistema operacional e eu vou apenas atualizar para uma versão
mais recente, uma versão mais nova. E a personalizada é quando eu vou instalar uma versão da forma que eu queira para mim, da forma que vai melhor me atender. Então eu vou personalizar a instalação do Windows 7, ok? Está iniciando a instalação aqui. Então, antes de eu começar a instalação, eu vou escolher qual tipo de Windows 7 que eu vou querer, né? Então, tem o Windows 7 Starter, Home Basic, Home Premium, Professional e Ultimate. Todos eles 32 bits, aqui ó, x86 quer dizer que são 32 bits, e x64 quer dizer que são 64 bits. Lembrando, qual que é a diferença de uma para a outra, de 32 bits para 64 bits? Que o fato de ser 32 bits ou 64 bits quer dizer que o computador, o processador, consegue ler no mesmo instante 32 bits ou 64 bits de informações. Então, se ele for 32 bits, ele consegue, se ele for x86, ele consegue ler 32 bits. Se ele for x64, 64 bits. Isso depende do processador que vem no computador, ok? Como a gente está usando um computador de 32 bits e a gente falou que vai instalar o sistema operacional de 32 bits, a gente vai ter que usar um x86 aqui, ok? Eu vou utilizar o Windows 7 Professional, ok? Que é o mais utilizado aí por todo mundo. Então, Windows 7 Professional x86. Eu clico em avançar. Próxima coisa aqui fala dos termos de licença para o uso do Microsoft Windows 7 Professional, ok? Então, tem os termos de licença, você tem que ler todos os termos, eu já li aqui tudo aqui já. Se você concordar com esses termos, você clica em aceita e continua. Se você não concordar, você não pode continuar a instalação, ok? Então, eu concordo com os termos, eu clico em aceitar, aceito os termos de licença e clico em avançar. Aqui, então, é aquela etapa que eu falei, ó. Se eu vou fazer uma atualização ou se eu vou fazer uma instalação personalizada. A atualização é quando eu vou apenas atualizar o meu sistema operacional, quando eu tenho uma versão já e eu quero colocar uma versão mais nova, uma versão mais recente. E a personalizada é quando eu vou instalar o sistema operacional, o Windows 7, no caso nosso, da maneira que mais me atenda, da maneira que melhor me atenda. Então, a gente vai usar essa personalizada aqui, ok? Clico em personalizada e agora a gente vai realizar o processo de criação das unidades. Então, aqui eu tenho lá, ó, disco 0, espaço não alocado 15 GB. Então, esse é o meu HD. Né? Quando a gente criou o computador virtual, a gente definiu o HD nosso, o disco rígido virtual lá com 15 GB. Então tá aí, ó, eu tenho 15 GB no meu HD. Como eu tinha falado no início dessa aula, a gente tem, o ideal é que a gente crie duas unidades na instalação do Windows. Uma unidade que é chamada de disco local C e uma outra unidade que é chamada de disco local D, certo? O disco local C é a unidade que eu vou instalar o sistema operacional e todos os programas que eu vou usar no meu computador. Então, se eu vou usar antivírus, se eu vou jogar, ter algum jogo instalado no meu computador, se eu vou usar pacote Office, ou do BR Office, que é o gratuito, ou Microsoft Office, que é o pago, se eu for instalar qualquer tipo de software desse, eu vou instalar no disco local C. O disco local D, eu crio ele para deixar ele apenas para armazenar meus arquivos pessoais. Então, toda foto que eu tiver, imagem, vídeo, música, tudo que eu tiver de arquivo pessoal, arquivos, textos, eu vou salvar tudo dentro desse local D, ok? Para que eu faço isso? Para evitar que depois, quando eu precisar formatar o computador de novo, eu não tenha que salvar tudo que eu tenho. Vamos supor que eu criei só um disco, né? Vamos pensar assim, eu criei só um disco, só existe o disco local C. E aí, tudo que eu salvo, obviamente eu salvo dentro do disco local C, porque só tem o disco local C. Vamos supor que eu quero um dia formatar meu computador. Aí na hora de eu formatar, eu vou precisar salvar todos os dados meus que estão dentro de C para eu formatar, certo? Porque senão eu perco meus arquivos. Se eu tiver o disco local C e o disco local D, e dentro do D, se dentro do D estiver todos os meus arquivos pessoais, eu não vou precisar então fazer a cópia dos meus arquivos,
Porque na hora de formatar, eu posso formatar apenas o disco local C. Então, se eu criar o disco local C e o D, e colocar todos os arquivos meus pessoais dentro de D, na hora que eu for formatar, eu posso apagar apenas o C, o D eu não vou mexer, e formato o C e crio de novo o Windows dentro do C. Ok? Então, como é que eu vou fazer para criar essas duas unidades aqui? Ó? Então, está aqui selecionado o disco, eu clico aqui em opções de unidade, e vai me abrir a opção aqui de novo. Eu clico em novo. Aqui eu vou definir, então, o tamanho do disco local C e o tamanho do disco local D. Para esse caso aqui, eu vou colocar o disco local C com 13 GB, não 13.000, ok? Defini ele com 13 GB, 13.000 megas e clico em aplicar. Aqui vai perguntar se eu tenho certeza, clico ok. Então, ele vai abrir aqui para mim, ó, vocês vão perceber que ele vai criar uma unidade, olha lá, disco 0, agora criou essa unidade com os 13 GB, que agora está 12.6, ok? Então, criou com os 13 GB, a primeira unidade. O espaço não alocado agora, que era de 15, agora só tem 2.3, ok? Então, o que eu vou fazer? Esse espaço não alocado agora, eu vou criar o disco local D, ok? Então, clico nele, estava clicado aqui, que é o que eu tinha criado. Clico nele, que é o que eu não usei ainda, não alocado, não usei ainda. Clico em novo. E do jeito que está aqui, ó, eu não preciso mudar, eu só clico em aplicar. Esse espaço não alocado vai sair daqui, agora já tem partição 3. Okay? Então, eu tenho o disco local C com os 12.6 GB e o disco local D com 2.3 GB. Você pode ter uma dúvida que é o seguinte: Paulo, então toda vez que eu for criar, eu vou deixar o disco local C com muito mais espaço do que o disco local D? Não. Vai ser justamente o contrário. Aqui a gente fez isso porque eu só criei o HD com 15 GB. E o Windows vai precisar no mínimo de 10, 11 GB para poder ser instalado. Então, por isso, dos 15, eu tenho que deixar uns 12, 13 para instalar o Windows. Por isso, sobrou só 2, 3 aqui para o disco local D. Okay? Mas no seu computador, vamos supor que você tem 500 GB. Se você tiver 500 GB, por exemplo, você coloca 100 GB para o C, para o disco local C, e os outros 400 você vai deixar para o D. Então, você vai ver que tem muito mais espaço no D para você salvar arquivo do que o C para instalar programa. Ok? Então, criei o C, que é e o D aqui. Então, eu seleciono o C, está a faixa azul nele. Eu clico em formatar, clico em OK. Então, ele vai formatar, que é o que? Limpar todos os dados que tem dentro do HD. Então, terminou de limpar. Eu venho aqui e clico em avançar. Quando eu clico em avançar, ele vai iniciar o processo de instalação do Windows 7 na minha máquina virtual. Ok? Dentro daquele meu HD, dentro daquela unidade disco local C. Ok? Então, enquanto isso, enquanto ele vai copiando aqui, logo a gente vai terminar e vai dar continuidade à instalação. Bem, pessoal, então aqui ele já terminou, né, de realizar aquele processo de instalação dos arquivos do Windows 7. Agora, ele está pedindo para eu poder digitar um nome de usuário. Então, vou colocar aqui meu nome, né, Paulo Vitor, e digite o nome de um computador, o nome do computador. Então, vou colocar aqui PC1. Clico em avançar. Ele vai me perguntar uma senha, eu digito ou não a senha. Vou deixar sem senha aqui, clico em avançar. Próxima coisa, ele vai me pedir a chave do produto, ou seja, a chave do Windows 7. Então, você adquire lá o Windows 7, né, a chave de licença do Windows 7, para o seu Windows 7C original, você tem que adquirir junto à Microsoft. Se você tem a chave de licença, você já digita aqui. Se você ainda não adquiriu, você desmarca aqui essa opção, clica em avançar, aí quando você adquirir a chave, você entra no Windows lá e ativa usando essa chave, ok? Como eu não tenho ela aqui agora, eu vou deixar sem a chave e depois eu ativo. Clico em avançar. Próxima coisa aqui agora ele pergunta coisas relacionadas à segurança do seu computador. Então, eu vou clicar aqui em perguntar depois, porque depois eu vou instalar o antivírus e ativar toda a segurança do Windows. Então, clica aqui em perguntar depois. Próxima coisa aqui agora é o fuso horário. Você vai deixar, já vem padronizado com o horário atual, né? Então, aí, tudo certinho, clique em avançar.
Depois você vai selecionar qual é a rede que você vai estar selecionando, você vai estar usando, né? Se é uma rede de casa, se é uma rede pública, se é uma rede de trabalho. Eu vou marcar rede pública aqui e o Windows vai finalizar as configurações agora, ok? Bem, pessoal, então finalizamos aqui a instalação do Windows 7, né? Então, ele já iniciou a instalação. Quando ele passa daquela fase lá para eu colocar a rede local, né? Ele reinicia o computador, né? E chega aqui até o ponto que eu estou com o Windows 7 instalado aqui, ok? Espero que todo mundo tenha entendido como se deu a instalação do Windows 7, como é a formatação do sistema operacional Windows 7, a criação da máquina virtual, né, tudo direitinho. Na próxima aula nossa a gente vai ver mais sobre isso, né? Então, em nossas próximas aulas, então vamos ficar ligados, prestar bastante atenção e qualquer dúvida, postem lá no ambiente virtual. Não se acanhem, não tem receio, postem suas dúvidas lá no Ava que eu vou tirar as dúvidas de todo mundo sem maior problema, ok? Um abraço a todos e até mais. Obrigado então pela paciência e pela compreensão, espero que todo mundo tenha entendido. Então vamos para a próxima nossa videoaula que a gente vai ver mais coisas na área específica de informática que eu espero que todo mundo esteja gostando. Até mais!